Pare tudo agora. Não avance. Não role. Não responda a mensagem. Não deixe o barulho do mundo roubar este minuto. Porque a virada do ano não é só um instante no relógio. É uma passagem. É um limiar. É uma porta. E toda porta no invisível pode se abrir para a luz, ou para algo que você não vê chegando. Poucos sabem disso, mas existe um tipo de começo de ano que já nasce pesado antes mesmo do primeiro dia amanhecer. Não por azar, não por energia ruim de internet, mas por falta de ordem interior. A pessoa entra no novo ciclo com o mesmo peso antigo, a mesma culpa escondida, o mesmo rancor guardado, as mesmas brechas. E depois se pergunta por que a saúde enfraquece, por que o dinheiro escorre, por que a paz some no segundo mês. Isso não é coincidência. Se você está ouvindo agora, é porque precisava de um aviso que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Padre Pio revelou que muita gente não perde prosperidade por falta de trabalho. Perde por falta de altar. Perde porque pede bênção, mas atravessa a porta com a alma desorganizada, e o que está desorganizado por dentro começa a cobrar no corpo e na vida. Hoje eu vou te entregar 3 atos simples para a virada do ano. 3 atos que não são superstição, não são simpatia, não são teatro. São atos de guerra espiritual silenciosa, humildes, curtos, mas reais. Poucos suportam fazer com verdade. E é exatamente por isso que funciona. Antes de eu abrir o primeiro ato, faça um gesto agora. Escreva nos comentários como oração: Jesus consagra meu ano. Não para me agradar, para selar uma decisão diante do céu. E fique até o fim, porque o terceiro ato é o mais raro, e é exatamente nele que muitos perdem o ano inteiro sem perceber. Existe uma ameaça invisível rondando muitos lares na virada: a falsa paz. A paz de barulho, a paz de bebida, a paz de deixa pra lá, a paz que não cura nada, só anestesia. Quando a música acaba e a porta fecha, a consciência fala. E quem entra no ano anestesiado entra com porta aberta, não para a abundância, mas para a confusão. Você não vai fazer isso. Não hoje. Padre Pio não falava de teorias, ele falava do que via. O mundo lembra os estigmas como imagem, mas poucos entendem o peso. Feridas abertas por décadas, dor real, sangue real e, mais assustador, discernimento real. Gente chegava tentando esconder pecados e ele interrompia: volte e diga a verdade. Ele via a raiz antes do fruto, via a brecha antes da queda, e ele repetia algo que deveria estremecer qualquer um na virada do ano. Você não entra em tempo novo carregando portas velhas abertas. Há relatos de noites em que ele travava combates espirituais, não para assustar curiosos, para proteger almas. E por isso, quando Padre Pio falava sobre começo de ciclo, ele falava como sentinela, como quem viu pessoas pedirem saúde e continuarem com hábitos que adoecem, como quem viu gente pedir prosperidade e continuar com a língua amaldiçoando o próprio destino, como quem viu famílias pedirem paz e continuarem alimentando guerra dentro de casa. Agora, presta atenção. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te acordar. Porque Deus não revela para esmagar, revela para libertar. E quando um aviso chega antes da meia-noite, é misericórdia. Deixa eu te contar uma cena curta, realista, do jeito que o coração entende. Uma família começou o ano rindo alto, brindando, prometendo: agora vai. Mas por dentro havia uma guerra. 2 pessoas sem se olhar, um pedido de perdão engolido, uma culpa escondida, uma conversa proibida que ninguém queria cortar. Janeiro chegou e o corpo começou a cobrar. Insônia, irritação, discussões por nada. A casa parecia pesada, como se o ar estivesse sempre apertado, e ninguém entendia. Até que a mãe daquela casa fez algo simples demais para parecer poderoso. Ela fechou a porta do quarto, ajoelhou, chorou, confessou a Deus o que escondia e disse: Senhor, eu não quero repetir o velho. Na semana seguinte, não caiu dinheiro do céu, mas algo mais concreto voltou. Paz voltando, sono voltando, direção voltando. Porque quando as brechas fecham, a vida deixa de escorrer.
É isso que esses 3 atos fazem. Eles não compram Deus, não obrigam Deus. Eles só colocam sua vida no lugar onde a graça consegue circular. E quando a graça circula, o que antes travava começa a andar. Agora escute com maturidade. Estes 3 atos não são místicos. Eles são simples, mas têm uma exigência: verdade. Se você fizer fingindo, não funciona. Se você fizer com o coração dividido, vira só costume. Mas se você fizer com sinceridade, mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo com a fé pequena, Deus honra. Vamos ao primeiro ato. Primeiro ato: purificação do coração. Antes do brinde, antes do barulho. Padre Pio dizia que o ano não começa na mesa, começa no coração. E o coração precisa entrar leve. Não leve de superficialidade, leve de verdade. Porque existe um peso que Deus não coloca: culpa escondida. E culpa escondida é como um objeto pesado no peito. Você anda, mas sempre cansado. Você trabalha, mas sente que nada rende. Você dorme, mas acorda sem descanso. Você ri, mas por dentro parece que algo está te cobrando. Aqui está o ponto que poucos suportam. Muita gente atravessa a virada pedindo prosperidade, mas carregando um pecado que não quer abandonar. Pede saúde, mas guarda um hábito que destrói. Pede paz, mas alimenta rancor como se fosse direito. E Padre Pio era direto. Deus não abençoa o que você protege do arrependimento. Purificar o coração não é se sentir santo, é parar de mentir para si mesmo, é olhar para dentro e dizer: o que eu estou escondendo? Que hábito eu normalizei? Que desculpa eu uso para continuar igual? Quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso pedir perdão? O que eu sei que Deus já me pediu para cortar e eu estou adiando? Se você puder, o caminho mais forte é a confissão sacramental. Padre Pio dizia que a confissão bem feita é uma porta fechada no inferno e uma porta aberta no céu. Mas se você não puder agora, faça o que ele chamava de confissão do coração. Silêncio, verdade e um pedido simples. Faça assim, ainda hoje, antes da meia-noite ou no primeiro minuto do ano. Feche um cômodo, desligue a tela, respire e diga sem teatro, com verdade: Jesus, eu te entrego minha culpa. Eu me arrependo do que eu escondi. Eu renuncio ao que me destrói. Eu quero recomeçar. Depois nomeie. Sim, nomeie. Eu me arrependo do meu orgulho. Eu me arrependo da minha mentira. Eu me arrependo da minha falta de oração. Eu me arrependo do meu vício escondido. Eu me arrependo da minha dureza. Porque o pecado gosta de ficar sem nome. Sem nome ele vira sombra. Com nome ele perde poder. Se vier choro, não segure. Lágrima não é fraqueza, é limpeza. Se vier vergonha, não fuja. Vergonha é a prova de que a consciência ainda está viva. O que mata é a indiferença. O que salva é o quebrantamento. Agora, vem a parte mais difícil, o perdão. Porque rancor é uma corrente que você chama de memória. E Padre Pio dizia: rancor não castiga o outro, apodrece quem carrega. Você não precisa virar amigo de quem te feriu. Você precisa tirar a pessoa do trono da sua mente. Perdão é libertação com discernimento. Escolha um nome, só um, o mais pesado. E diga: Senhor, eu entrego esse nome a ti. Eu renuncio ao desejo de vingança. Eu renuncio a repetir essa cena na minha cabeça. Eu não quero atravessar o ano com essa corrente. Depois, coloque limites no mundo real. Perdão não é voltar para abuso. Perdão é não viver preso. E limite não é pecado. Limite é maturidade. Aqui vai uma escada do perdão simples, para você não se enganar. Eu paro de desejar o mal. Eu paro de alimentar o filme. Eu entrego a justiça a Deus. Eu protejo meu coração com limites. Eu peço cura onde eu ainda sinto dor. Isso é perdão real, liberdade por dentro e discernimento por fora. E aqui vem o terceiro ponto do primeiro ato, o mais ignorado: a boca. Na virada, muita gente amaldiçoa o próprio ano como se fosse brincadeira. Esse ano vai ser difícil. Eu nunca tenho sorte e dinheiro não para. Minha saúde só piora. Padre Pio dizia: a língua pode virar faca contra o próprio destino.
O inimigo ama sentenças repetidas, porque sentenças viram identidade, e identidade vira comportamento, e comportamento vira resultado. Então faça um jejum de murmuração nos primeiros 7 dias do ano. Não é fingir que está tudo bem. É recusar a reclamação como oração invertida. Toda vez que a reclamação subir, substitua por uma frase de fé. Senhor, guia meus passos. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, guarda minha casa. Senhor, eu confio. E não é só murmuração, é comparação. Na virada, muita gente entra no ano olhando a vida do outro e se sentindo menor. Fulano tem mais. Cicrano viaja. Beltrano prospera. Padre Pio dizia que a comparação é um veneno fino. Não faz barulho, mas rouba a alegria e cria pressa. E pressa mata discernimento. Quem entra no ano com comparação, entra com o coração inquieto, sempre achando que está atrasado. E um coração inquieto busca alívio errado. Compra por impulso, come por ansiedade, briga por cansaço. Então faça um voto silencioso, simples. Neste começo de ano, você vai parar de medir a vida pela régua dos outros. Você vai medir pela paz no seu peito e pela fidelidade ao que Deus te pede. E quando a comparação subir, você vai dizer: Senhor, eu abençoo o que o outro tem e eu espero o meu tempo. Isso fecha uma brecha enorme. Vou te dar uma micro-história rápida, porque isso acontece com gente boa. Um homem começou o ano olhando fotos e dizendo: eu estou ficando para trás. No dia seguinte, ele comprou o que não precisava. Na semana seguinte, estava endividado. No mês seguinte, estava irritado com a família por causa do dinheiro. Não foi o dinheiro que destruiu, foi a inquietação. Quando ele aprendeu a agradecer e a esperar, o coração acalmou. E coração calmo decide melhor, decide com sabedoria, decide com paz. Agora, se você quer um gesto físico para selar esse primeiro ato, faça assim. Coloque a mão no peito e diga: eu renuncio ao velho. Depois, faça o sinal da cruz devagar e diga: Jesus, eu escolho a verdade. Esse primeiro ato é o mais poderoso porque ele tira o peso. E quando o peso sai, o caminho aparece. E antes de passar ao segundo ato, eu vou te pedir o CTA do jeito que os roteiros validados fazem, porque isso fixa no coração. Escreva nos comentários: eu escolho recomeçar. É um lembrete para você mesmo. Não é só emoção, é decisão. Agora o segundo ato. Segundo ato. Primícias e consagração. O primeiro minuto pertence a Deus Padre. Pio dizia que a maior armadilha da virada do ano é começar com barulho e terminar com vazio. O mundo celebra sem altar. Mas quando Deus não é o centro, algo ocupa o centro. E o que ocupa o centro cobra. Cobra paz, cobra sono, cobra saúde, cobra relações. Você sente que não rende, que nada se encaixa, que tudo pesa. Porque você entrou em tempo novo sem dono no centro. O segundo ato é simples. Você entrega as primícias. Primícias não é barganha, não é pagar para Deus. Primícias é alinhar, é dizer: o primeiro pertence ao Senhor. Eu não sou meu próprio Deus. E aqui está a regra de ouro que Padre Pio repetia: o que você consagra no começo tende a se repetir no meio. O que você permite no portal tende a caminhar com você. E por isso o começo precisa ter Deus, e não apenas euforia. Como fazer isso na prática, sem ritual estranho? Com 3 chaves. Primeira chave: consagração do primeiro minuto. Quando virar, antes de conversar, antes de olhar a tela, antes de postar, faça o sinal da cruz devagar e diga: Jesus, este ano é teu, minha casa é tua, minha vida é tua. Depois, acrescente uma frase: eu não quero viver no automático, só isso, mas com presença. Segunda chave: gratidão consciente. Padre Pio dizia que gratidão fecha portas para a inveja, para a ansiedade e para a escassez. Porque o coração agradecido reconhece o bem, e o bem cresce onde é reconhecido. Pegue um papel e escreva 3 graças do ano que passou. Se você acha que não teve graça nenhuma, escreva pequenas. Eu sobrevivi. Eu tive um prato. Eu tive uma pessoa.
eu tive força para levantar. E diga: obrigado, Senhor. A gratidão não nega a dor. Ela só impede a dor de virar ídolo. Terceira chave: caridade concreta. Não é sobre mostrar, é sobre cortar o ego. Padre Pio dizia que caridade no começo do ano é como plantar semente em terra boa, porque o céu responde à misericórdia. Escolha um gesto simples, uma doação, uma visita, uma ajuda silenciosa, uma compra para alguém que precisa, e faça sem anúncio. Porque o que é feito no secreto cria força no secreto. Agora vem o ponto que separa quem começa bem de quem repete o velho: votos vazios. Muita gente faz promessa no impulso e quebra na segunda semana. Isso enfraquece por dentro. Padre Pio dizia: promessa quebrada vira ferida na vontade. A pessoa perde a própria confiança. E sem confiança, qualquer dificuldade vira motivo para desistir. Então não faça promessa grande. Faça compromisso pequeno e fiel. Exemplo: 5 minutos de oração diária, ou um salmo por dia, ou um terço por semana, ou uma missa no primeiro domingo do ano. Fidelidade humilde vale mais do que promessas gigantes. E aqui entra uma revelação prática que parece simples, mas muda o ano. Primícias não são só do minuto, são do que te governa. Primícias do tempo. Se o primeiro minuto é de Deus, o primeiro pedaço do dia também pode ser. Nos primeiros 7 dias, antes de tocar no celular, faça 2 minutos de oração. Você vai sentir a mente reclamar. É normal. Mas Padre Pio dizia que a mente precisa aprender quem manda, você ou o impulso. Primícias do dinheiro. Não é sobre valor, é sobre ordem. Separe uma pequena parte para a caridade ou para a igreja, conforme sua consciência e sua tradição. Nem que seja pouco. Pouco com verdade ensina o coração a não idolatrar o dinheiro. E quando o dinheiro deixa de ser ídolo, ele para de virar medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não dar. Esse medo é um ladrão silencioso. Primícias da atenção. Cuidado com o que você assiste e ouve no começo do ano. Se a primeira semana é cheia de violência, fofoca, pornografia, sarcasmo, reclamação, você está alimentando o corpo com veneno mental. E veneno mental vira ansiedade. Ansiedade vira cansaço. Cansaço vira decisões ruins. Padre Pio diria: guarde os olhos, guarde os ouvidos, eles são portas. E eu vou te dar um gesto simples, bem concreto, para selar essas primícias. No primeiro dia, arrume a sua carteira, não só de dinheiro, mas de documentos, de contas, de organização. Não é misticismo financeiro, é ordem. Ordem atrai paz, paz atrai clareza, clareza atrai prosperidade. Muita gente perde dinheiro por desordem, não por falta de capacidade. E mais um gesto: escolha uma pequena dívida, um pequeno atraso, uma pendência e resolva. Nem que seja o primeiro passo: ligar, negociar, organizar. O céu honra quem caminha em direção à ordem. E aqui vai um mapa de 7 dias, simples e possível, para o ano não começar e morrer em janeiro. Dia 1, silêncio, plus consagração. Dia 2, perdão, um nome. Dia 3, corte, um hábito. Dia 4, gratidão, 3 graças. Dia 5, caridade, um bem concreto. Dia 6, palavra, um evangelho curto. Dia 7, retorno ao altar, oração mais longa, sem pressa. E se você acha que 7 dias é muito, faça o teste dos 3 minutos. 3 minutos por dia, mas com verdade. 1 minuto de silêncio, 1 minuto de agradecimento, 1 minuto de pedido: Senhor, dá-me discernimento. 3 minutos parecem nada, até você perceber que a maioria das pessoas passa o ano inteiro sem 3 minutos de presença. Padre Pio ensinava que a graça gosta de constância. O inimigo gosta de extremos. Ou você vira perfeito por 3 dias, ou você desiste e volta ao velho. Constância pequena humilha o extremo, e constância pequena constrói algo que o desânimo não derruba. Vou te contar uma cena rápida. Uma pessoa fazia promessas enormes todo janeiro e quebrava sempre. Quando decidiu fazer só 5 minutos por dia, sem glamour, ela estranhou. No começo, parecia pouco demais. Depois de 1 mês, a mente ficou mais calma. Depois de 3 meses, o sono melhorou.
Depois de 6 meses, as decisões ficaram mais firmes. E quando decisões ficam firmes, o dinheiro para de escorrer e a paz para de fugir. Se você fizer isso, você cria uma muralha. Não uma muralha de medo, uma muralha de ordem. E ordem é o idioma da paz. Agora, um aviso que Padre Pio faria olhando nos seus olhos. Cuidado com a falsa paz da virada. A paz que vem de excesso. Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de conversa vazia, excesso de tela. Porque excesso derruba vigilância. E quando a vigilância cai, o inimigo não precisa te atacar. Você mesmo abre. Celebrar não é pecado. Pecado é se perder. Alegria é dom. Descontrole é brecha. E brecha, no começo do ano, cobra caro. Se você está numa festa e sente o coração acelerado, a mente agitada, a vontade de se perder para esquecer, pare por 10 segundos e repita esta micro-oração. Jesus, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda meu ano. Simples, repetível, poderosa. Essa oração é como colocar um guarda na porta da sua alma. E aqui vai uma imagem que Padre Pio usaria. Você pode decorar a porta da casa, mas se a fechadura estiver quebrada, qualquer um entra. Primícias e consagração são concerto de fechadura. Agora, antes do terceiro ato, mais um selo. Escreva nos comentários: meu primeiro minuto é de Deus. Isso te lembra quando bater a tentação quem é o centro. E agora vem o terceiro ato, o mais raro, e por isso o mais poderoso. Terceiro ato. Fechar brechas na casa. O território precisa de dono. Padre Pio dizia: casa não é só parede, casa é território. E todo território precisa ser guardado. Muita gente pede prosperidade e paz, mas mantém dentro de casa coisas que respiram desordem, objetos que trazem dor, acúmulo que estagna, palavras que ferem, hábitos que adoecem. E aqui está a verdade que pouca gente quer encarar. O ambiente alimenta o corpo. O lugar onde você dorme molda seu sono. O jeito que vocês falam dentro de casa molda sua saúde. A bagunça constante vira tensão invisível. A tensão invisível vira inflamação. E a inflamação vira cansaço, irritação, ansiedade, queda de imunidade. Padre Pio dizia: o inimigo não precisa destruir uma casa inteira, basta entrar pela rotina. E rotina é feita de detalhes. Detalhes repetidos viram atmosfera. Atmosfera vira destino. Então, faça um exame simples sem paranoia. O que aqui dentro me dá paz? O que aqui dentro pesa? Que canto da casa carrega briga repetida? Que objeto me aperta o peito quando eu vejo? Que hábito dentro do lar está roubando meu sono? Que palavra se repete aqui como veneno? Agora vem a parte prática. 3 passos. Passo 1. Ar e luz. Abra as janelas. Deixe o ar circular. Deixe a luz entrar. Parece simples, mas é simbólico. Você está dizendo: não quero clausura. E clausura alimenta confusão. Enquanto o ar entra, faça uma oração breve. Senhor, entra com tua paz. Passo 2. Retirada. Padre Pio dizia que há coisas que entram como presente e ficam como âncora. Objetos ligados à dor que nunca foi entregue. Acúmulo de coisas quebradas, restos, bagunça que vira clima de estagnação. E estagnação não é só bagunça, é um espírito de nada muda. E quando a casa respira nada muda, o corpo sente. Então, retire o que você já sabe que precisa sair. Doe, descarte, afaste. Não por medo, por lucidez. Porque o que você não solta começa a te segurar. Agora um tipo de brecha que Padre Pio denunciaria hoje com ainda mais força. A brecha digital. Porque muita gente não tem objeto pesado na sala, mas tem uma janela aberta no bolso, celular na cama, tela até dormir, conteúdo que suja a mente, fofoca que inflama, comparação que fere, imagens que acendem desejo errado. E depois a pessoa pede pureza, pede paz, pede foco, mas alimenta o contrário. Então faça um pacto simples para o novo ano. O quarto não será território de tela. A cama será lugar de descanso, não de vício. Nos primeiros 7 dias deixe o celular fora da cama.
Se isso te dá nervoso, é sinal de que virou corrente. E corrente precisa ser quebrada, e tem mais, músicas e conversas. O que você ouve dentro de casa vira clima. Se todo dia sua casa respira reclamação, sarcasmo, pornografia, violência, fofoca, não existe paz que se sustente. Não é moralismo, é higiene da alma. Padre Pio diria: você não bebe veneno esperando saúde. Então por que você alimenta a mente com veneno esperando paz? Faça uma limpeza simples. Escolha um horário curto do dia, 10 minutos, em que sua casa vai ter silêncio ou oração. Pode ser um salmo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma frase. Esse pequeno canto de Deus no dia muda a atmosfera, e a atmosfera renovada muda o corpo. E se você mora sozinho, melhor ainda, você governa. Se você mora com gente difícil, governe a sua parte, o seu quarto, o seu tom, a sua oração, a sua escolha de não alimentar guerra. Isso já fecha brechas. Passo 3. Consagração. Se tiver água benta, use com fé. Se não tiver, use oração com fé. Deus não depende do objeto, mas o objeto ajuda a mente a obedecer. E diga em voz alta, como quem assume autoridade: Jesus, toma posse deste lar. Eu renuncio a toda confusão. Depois, reze um Pai Nosso devagar. Devagar, presente, sem correr. Porque oração corrida vira palavra vazia. Agora, o ponto mais importante do terceiro ato: a palavra dentro de casa. Quantas vezes sua casa é alimentada por gritos, ironias, reclamação? A palavra cria a atmosfera, e a atmosfera molda a saúde. Faça um pacto simples para o novo ano. Na sua casa, você vai diminuir a língua que fere. Você vai pedir perdão mais rápido. Vai agradecer mais do que reclamar. Vai abençoar mais do que criticar. Isso é espiritual. Isso é físico. Isso é proteção. E aqui está a armadilha final. A que derruba muita gente em janeiro. Conversas tóxicas dentro do lar. Briga antiga, reciclada, assunto repetido, farpas, silêncios que punem. Padre Pio dizia: o lar precisa ser lugar de repouso, não de tribunal. Se você transforma sua casa em tribunal, seu corpo vive em julgamento, e corpo em julgamento não descansa. Então decida uma coisa: quando o assunto começar a virar guerra, você vai parar. Você vai respirar. Você vai dizer: a gente resolve isso amanhã, com calma. Isso não é covardia, isso é sabedoria. Porque a virada não é hora de abrir ferida, é hora de fechar porta. Agora, para selar o terceiro ato, faça uma oração final. Curta, mas completa. Repita comigo com calma: Senhor, eu te entrego meu ano. Eu fecho as brechas que eu abri. Eu renuncio à culpa escondida. Eu renuncio ao rancor. Eu renuncio ao excesso que me faz perder vigilância. Eu consagro minha casa, minha mesa, meu corpo e minha mente. Que o novo tempo encontre portas fechadas para o mal e abertas para a tua graça. Amém. Respire. Agora eu vou te dizer a frase que sela tudo. O calendário não muda ninguém. Quem muda é quem decide. E se você fez esses 3 atos com verdade, escreva nos comentários: Amém. E escreva também uma palavra: paz, saúde ou prosperidade. Não é superstição, é declaração. E se este aviso salvou você de repetir o velho, compartilhe com alguém que sempre começa o ano animado e termina cansado. Às vezes Deus usa um aviso para salvar um ciclo inteiro. E eu vou recapitular para você não esquecer, porque o mundo vai tentar te distrair assim que você fechar este vídeo. Primeiro ato: purificar. Verdade, arrependimento, perdão, boca vigiada. Segundo ato: consagrar. Primícias do minuto, do tempo, do dinheiro e da atenção. Terceiro ato: guardar. Casa, quarto, palavras, rotinas, portas fechadas. É simples, mas não é fácil. Porque o velho sempre tenta voltar com a mesma desculpa: depois eu faço. Depois não existe. Existe agora. Você não precisa esperar janeiro te quebrar para lembrar de Deus. Você pode entrar no novo tempo com o coração no lugar. Se essa mensagem te tocou, faça mais um gesto. Compartilhe com uma pessoa
que vive começando o ano com euforia e terminando com cansaço. Às vezes, um aviso na hora certa salva um ano inteiro. Entre no novo tempo com paz, não paz de barulho, paz de quem voltou para casa.